bem-vindo a mais uma unidade de estudo e nesta aula vamos aprofundar as análises sobre o IPVA. Quais são os aspectos pessoal, espacial e quantitativo do IPVA? Se você for cobrado sobre este conteúdo, se sente totalmente preparado para responder a qualquer questão? Na dúvida, assista a aula a seguir do professor Edivaldo Nilo. Nossa parte 3 do IPVA, unidade de ensino de número 40. Perceba o seguinte, meu amigo, minha amiga. Nesta unidade vamos trabalhar com o aspecto pessoal, aspecto espacial e aspecto quantitativo do IPVA. Veja que o local da incidência tributária do IPVA ocorre onde o veículo é registrado. Isto é, se ele é registrado no estado do Paraná, o estado do Paraná é o ente competente para exigir este tributo. É registrado no DETRAN do estado da Bahia, o estado da Bahia é o local de incidência desse tributo. Então veja que o local de incidência é onde o veículo automotor terrestre é registrado, ou seja, no DETRAN do estado em que o veículo é registrado. Este é o aspecto espacial do IPVA. No que tange ao seu aspecto pessoal, temos o sujeito ativo e o sujeito passivo do IPVA. O sujeito ativo é o ente competente para exigir o tributo, ou seja, aquele ente no qual o veículo é registrado na sua autarquia estadual, DETRAN. Então, se é registrado no DETRAN de Sergipe, é lá o estado de Sergipe o ente competente para exigir o IPVA. Se é registrado no DETRAN do Distrito Federal, é o Distrito Federal o ente competente para exigir o IPVA. O sujeito passivo, você já sabe, é o proprietário do veículo automotor. Veja que não pode ser o arrendatário, e isso está na nossa jurisprudência, e sim o proprietário do veículo automotor terrestre. Então veja essa decisão aqui do Superior Tribunal de Justiça que trata sobre o assunto do sujeito passivo. É pacífico no STJ, é consolidado no sentido que, na hipótese de arrendamento mercantil leasing, o arrendante, por ser possuidor indireto do bem e conservar a propriedade até o final do contrato de arrendamento, é responsável solidário para o adimplemento da obrigação tributária relativa ao IPVA. Veja que aqui ele é sujeito passivo indireto. Veja que aqui ele não é contribuinte, e sim responsável solidário para o pagamento, se assim estabeleceu a lei daquele ente federativo, ou seja, estabeleceu uma hipótese de responsabilidade tributária. Agora, o contribuinte é aquele que tem relação direta e pessoal com o fato gerador, é o proprietário. Agora, aquele que não é contribuinte, que não tem relação direta e pessoal com o fato gerador, pode ser responsável pelo pagamento, no caso aí, o arrendante. Verifique agora o tema do aspecto quantitativo. Então vem aqui comigo no nosso quadro, o aspecto quantitativo do IPVA. No que tange a base de cálculo é o valor de mercado do veículo automotor. É o valor de mercado do veículo automotor. No que tange a alíquota, vai ser estabelecida em cada legislação estadual, no caso, se for no Distrito Federal, o veículo registrado no DETRAN do DF, vai ser a alíquota estabelecida pela legislação distrital na sua Câmara Legislativa, ok? Veja também que é importante, você já sabe, que a alíquota pode ser diferenciada em função do tipo e do uso do veículo. E a alíquota mínima pode vir a ser estabelecida por meio de resolução do Senado Federal, e isso foi disciplinado a partir
questão da alíquota mínima do IPVA para evitar a guerra fiscal entre os estados foi disciplinada a partir da emenda 42 de 2003. Pode ser por meio de resolução do Senado Federal. Então não confunda a alíquota máxima do ITCMD com a alíquota mínima do IPVA. No IPVA é a alíquota mínima que é disciplinada por meio de resolução do Senado. Já no ITCMD é a alíquota máxima. Perceba aqui junto comigo a seguinte questão da banca exata. Relativamente ao IPVA, suas alíquotas mínimas nacionais, que poderão ser diferenciadas em função do tipo e utilização do veículo, ou seja, o tipo e uso, serão fixadas pelo Senado Federal, ou seja, podem vir a ser fixadas. Até agora não foram, mas isso não deixa que o item seja correto. Elas podem ser fixadas pelo Senado Federal e futuramente deverão ser assim para evitar a guerra fiscal entre os estados. Veja um exemplo aí de uma legislação disciplinando a alíquota do IPVA e diferenciando essa alíquota, escalonando essa alíquota em razão do tipo e do uso do veículo automotor. Veja o que diz a legislação do DF. 1% para veículo de carga com lotação acima de 2.000 kg, caminhões, tratores, micro-ônibus, ônibus e tratores de esteira de rodas ou mistos. Veja que, em razão aos tratores na área rural, a jurisprudência já considera que não incide o IPVA. Isso é decisão jurisprudencial, não é? Porque ela é utilizada ali para fins rurais e se entende nesse sentido que não incide, ok? É bom você saber. Mas veja que aqui no DF a alíquota é menor em razão disso, mas a jurisprudência já entende que tratores rurais não incide o IPVA se for para a função agroindustrial ou função rural normal. Veja, 2% para ciclomotores, motocicletas, motonetas, quadriciclos e triciclos. Veja que antes a legislação do Distrito Federal estabelecia essa alíquota para jet ski, mas hoje não é mais possível. Não é possível para transporte náutico. Não é possível, mas é possível. Veja que moto, triciclo, tudo é veículo automotor terrestre, alíquota de 2%. E a alíquota de 3% para automóveis, caminhonetes, utilitários e demais veículos não discriminados nos incisos anteriores. Veja, se for uma Land Rover, né, de Land Rover é fácil, é mole, é lindo, é 3% no DF. Chama a sua atenção que o Distrito Federal estabelecia uma alíquota de 4% para os veículos importados. E isso foi declarado inconstitucional pelo STF. Por quê? Porque não pode, para fins de incidência do IPVA, existir distinção de alíquotas de carros nacionais e carros importados, se o carro é o mesmo. Porque assim estaria criando um adicional não previsto no texto constitucional para carros importados. Veja aí o que cobrou na prova de procurador estadual de São Paulo. Lei estadual pode fixar alíquotas diversas do IPVA para 2 automóveis com as mesmas características e faixas de valor, caso um deles seja movido a gasolina e o outro seja movido a álcool. Veja, lei estadual pode fixar alíquotas diversas do IPVA para 2 automóveis com as mesmas características e faixas de valor, caso um deles seja movido a gasolina e outro a álcool. Pode diferenciar em função do tipo. Agora veja a outra alternativa. E lei estadual pode fixar alíquotas diversas do IPVA para 2 automóveis com a mesma potência e faixa de valor, caso um deles seja destinado ao transporte coletivo de passageiros e o outro seja caracterizado como automóvel de passeio. Pode sim, né? Se for um carro esportivo e um carro para transporte, o carro de transporte coletivo deve ter, em função do uso do veículo, uma alíquota menor e o para passeio, uma alíquota maior. Agora veja o que diz o STF. Não se admite a alíquota diferenciada de IPVA para veículos importados e os de procedência nacional. O tratamento desigual significaria uma nova tributação pelo fato gerador da importação, uma decisão aí que
foi aplicada, inclusive, no âmbito do Distrito Federal. Não se pode fazer essa diferenciação porque a Constituição não faz. Você dizer que um carro é nacional e um carro é importado, sendo o mesmo carro, para fins de IPVA, não pode ocorrer a distinção, a diferenciação de alíquota. Veja aqui uma decisão importante sobre o tema do IPVA. O que é que o STF decidiu? Decidiu que é inconstitucional o benefício fiscal concedido exclusivamente àqueles filiados à cooperativa de transportes escolares do município de Macapá. Assim decidiu que a Constituição Federal, ou seja, fere o princípio da isonomia e estabeleceu um benefício apenas para as cooperativas. A Constituição outorga aos estados e ao DF a competência para instituir o IPVA e para conceder a isenção, mas ao mesmo tempo proíbe o tratamento desigual entre contribuintes que se encontrem na mesma situação econômica. Ou seja, viola o princípio da isonomia, criar um benefício somente para esse tipo de sociedade cooperativa. Veja o que o STJ decide sobre o IPVA, é importantíssimo. A licença é ato administrativo unilateral e vinculado, pelo qual a administração pública faculta àquele que preenche os requisitos legais o exercício de uma atividade, havendo prévia notificação de infração de trânsito, não há como exonerar-se do pagamento das multas para obter o licenciamento, posto que a renovação da licença do veículo é condicionada ao pagamento de tributo, encargos e multas de trânsito a ele vinculados. Você já tinha estudado isso comigo. Veja que é possível sim vincular a renovação ao pagamento do tributo. Nesse caso de licença de veículos, é um método de indução permitido pela nossa jurisprudência. Veja o que diz aí a prova de procurador estadual do Estado de São Paulo. Lei federal pode instituir isenção do IPVA aos portadores de deficiência física que necessitem de veículos adaptados. Veja que pegadinha! Lei federal não pode. Quem pode é a lei estadual. Mas a lei federal não, porque aí estaria ferindo a competência tributária. Quem tem competência para isentar é aquele ente, em regra, que tem competência para tributar. Então, lei federal não pode estabelecer isenção de IPVA, porque o IPVA é um imposto estadual. Veja outra questão. Lei estadual pode fixar, então falsa, lei estadual pode fixar alíquotas diversas do IPVA para dois automóveis com as mesmas características e faixa de valor, caso um deles seja nacional e o outro importado. É claro que não pode, é inconstitucional. Vimos isso em decorrência de decisões do STF, então é equivocado também, este enunciado está errado. Veja, o IPVA de competência dos estados e do DF possui como fato gerador a propriedade de veículo automotor. Sobre ele podemos afirmar que o termo veículo automotor não compreende os veículos conectados a uma linha elétrica e que não circulam sobre trilhos. Falso. Né? Veja que o termo veículo automotor não compreende veículos conectados a uma linha elétrica? Falso. Nesse caso, o termo veículo automotor compreende sim. Isso é decisão jurisprudencial. E sobre trilhos, ônibus elétricos? Falso. Né? Isso aí é falso, esse item. Veja, consoante entendimento do STF, o conceito de veículo automotor alcança embarcações e aeronaves. Falso também, não alcança. O veículo novo ou usado exposto à venda na concessionária já seja a cobrança de IPVA. Falso, claro que não. A pessoa tem que ser proprietária. Nem vender o veículo já quer cobrar IPVA, não. A incidência ocorre com a aquisição do veículo novo, né, ou usado, e não a simples venda. Ok? Tem que ter aquisição. No caso de um sinistro, havendo perda total do veículo, não se pode falar em propriedade que permita a exação, ou seja, que permita a tributação, não sendo, portanto, devido IPVA. Perfeito. Se há um sinistro total, vai deixar de existir a propriedade do veículo automotor, marque D e seja feliz. Vamos ver o erro da E? Vamos lá. No caso de veículo furtado, da mesma maneira que ocorre no caso de sinistro com perda total, não é devido o recolhimento, ainda que depois de um tempo o veículo retorne ao proprietário. Falso, né, meu amigo? Falso. Ficamos de letra D. Letra D é a alternativa que você deve marcar
Até breve e um forte abraço. Aproveite o campo Minhas Anotações, que está posicionado logo aqui abaixo, e registre os principais pontos do conteúdo que acabou de assistir. Isso pode ser feito de uma forma bem rápida e simples, já que você não precisa trocar de janela para fazer as anotações.